Em 1945, o avanço do Exército Vermelho sobre a Polônia e a Prússia Oriental revelou o sistema de campos nazistas. Entre os detidos não havia apenas oficiais das SS, também mulheres treinadas em Ravensbrück e destinadas a Auschwitz, Majdanek e Stutthof. Calcula-se que cerca de 3.500 serviram como guardiãs entre 1938 e 1945. Algumas, como Gerda Steinhoff ou Jenny Wanda Barkman, foram capturadas em território polonês antes de poderem fugir para o oeste. Em maio de 1946, um tribunal em Gdansk condenou à morte Steinhoff, Barkman e outras 3 guardiãs de Stutthof. Foram enforcadas publicamente diante de milhares de pessoas. Em Cracóvia, Maria Mandel, chefe da seção feminina de Auschwitz, foi executada em 1948 após ser extraditada. Outras receberam longas penas ou foram enviadas para campos soviéticos. A justiça não foi uniforme, mas foi rápida e visível. Este documentário revela o que ocorreu com as mulheres das SS ao serem capturadas pelo Exército Vermelho. O colapso do Reich e a chegada do Exército Vermelho pelo leste. Em janeiro de 1945, quando a Frente Oriental desmoronou após a ofensiva soviética do Vístula Oder, as SS ordenaram a evacuação de complexos inteiros para o interior do Reich. Em Auschwitz, mais de 50.000 prisioneiros foram forçados a marchar sob custódia armada. Em Stutthof, milhares percorreram quilômetros sobre neve e gelo. Entre aqueles que escoltavam essas colunas, havia guardiãs incorporadas desde 1943, algumas já com o posto de Oberaufseherin e autoridade sobre blocos inteiros. Várias participaram na destruição de arquivos, na reorganização apressada do pessoal e na custódia de transportes ferroviários para o oeste. Quando as linhas alemãs colapsaram definitivamente, algumas ficaram isoladas em território ocupado pelo Exército Vermelho. Outras tentaram ocultar sua filiação às SS, despindo-se do uniforme e destruindo insígnias. O principal centro de formação dessas mulheres foi o campo de concentração de Ravensbrück, situado ao norte de Berlim. Ali foi estabelecido, a partir de 1939, um sistema de treinamento que combinava instrução ideológica, prática disciplinar e familiarização com o regime interno do campo. A maioria das candidatas chegava por recrutamento direto através de escritórios de trabalho ou de anúncios na imprensa que ofereciam um cargo bem remunerado, alojamento e alimentação, sem mencionar de forma explícita que se tratava de um campo de concentração. Com o agravamento da guerra e a escassez de mão de obra masculina após Stalingrado, ampliaram-se as faixas etárias e intensificou-se o recrutamento de mulheres jovens, muitas sem formação específica, que viam nesse emprego uma saída econômica em um país em guerra. O processo de incorporação era relativamente padronizado. Ao chegar a Ravensbrück, as aspirantes assinavam compromissos de confidencialidade e juramentos de lealdade ao regime. Recebiam instrução básica sobre normas do campo, manuseio de armas, organização dos blocos de prisioneiros e, especialmente, sobre obediência estrita aos superiores. A partir de 1942, quando o sistema de campos atingiu sua máxima extensão, o período de treinamento chegou a reduzir-se a poucas semanas. Seguia-se então um tempo de prova, durante o qual as novas guardas eram associadas a uma Aufseherin mais experiente que atuava como mentora e supervisionava seu desempenho. De Ravensbrück, muitas dessas mulheres eram redistribuídas para outros campos do Reich e dos territórios ocupados. Algumas permaneciam na estrutura do próprio Ravensbrück e seus subcampos. Outras eram destinadas a complexos maiores como Auschwitz-Birkenau, Majdanek ou Stutthof, onde reforçavam as seções femininas e as unidades de trabalho escravo. Seu uniforme cinza, com boina regulamentar, botas e distintivos de patente, as identificava como parte da autoridade do campo, embora sua posição formal fosse inferior à dos oficiais homens. As funções cotidianas de uma Aufseherin incluíam dirigir formações de contagem, acompanhar as prisioneiras aos trabalhos forçados, controlar a disciplina em barracões e pátios e participar de castigos, revistas e seleções para diferentes destinos dentro do campo.
O contato direto e permanente com as internas, aliado à ideologia desumanizadora que impregnava todo o sistema, criou um espaço no qual muitas dessas mulheres exerceram violência arbitrária, não apenas como executoras de ordens, mas também por iniciativa própria. Testemunhos de sobreviventes descrevem golpes, humilhações, uso de cães e participação ativa em seleções que podiam terminar na câmara de gás ou em trabalhos extenuantes até a morte. Entre as figuras que mais tarde se tornariam célebres por seu envolvimento nessas práticas, aparecem nomes como Irma Grese, formada em Ravensbrück e posteriormente enviada a Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen; Elisabeth Volkenrath, que chegou a ser supervisora-chefe das seções femininas, ou mulheres como Maria Mandel, Gerda Steinhoff, Jenny Wanda Barkmann e Eva Paradis, ligadas aos campos do leste e ao complexo de Stutthof. A meados da guerra, o sistema havia criado toda uma hierarquia feminina, desde simples guardas até Oberaufseherinnen, encarregadas de coordenar dezenas de mulheres e reportar números de prisioneiras ao escritório central do campo. No entanto, enquanto o sistema parecia se consolidar, a situação na frente se deteriorava de forma irreversível. Desde 1943, após a derrota alemã em Stalingrado e o fracasso em Kursk, o Exército Vermelho iniciou uma ofensiva gradual que expulsou as forças alemãs da União Soviética e começou a empurrá-las para a Polônia e a Alemanha Oriental. Cada avanço soviético obrigava a evacuar campos, forçar marchas de prisioneiros para o interior do Reich e reorganizar apressadamente o pessoal, incluindo as guardas femininas. Muitas Aufseherinnen participaram dessas evacuações, trabalhando em colunas de prisioneiros exaustos que se deslocavam sob condições extremas no pleno inverno. O inverno de 1944 a 1945 marcou o ponto sem retorno. As ofensivas soviéticas no Vistula Oder e na Prússia Oriental abriram enormes brechas na frente. Em janeiro de 1945, as tropas do Exército Vermelho libertaram os restos de Auschwitz, enquanto a maioria do pessoal das SS havia sido evacuada para o oeste ou havia fugido precipitadamente. Algo semelhante ocorreu em outros campos do leste. Parte do pessoal foi capturado imediatamente por unidades soviéticas e de segurança, e outra parte conseguiu alcançar zonas sob controle alemão, onde se misturou à massa de refugiados. À medida que os soviéticos avançavam, o contato entre tropas de combate e população civil alemã se intensificava de forma violenta. Na Prússia Oriental, na Silésia e na Pomerânia, ocorreram saques, execuções sumárias e agressões sexuais contra mulheres da população alemã, fruto de um clima de vingança alimentado por anos de propaganda e pelo descobrimento dos crimes nazistas em território soviético. Nesse contexto caótico, a distinção entre civis e pessoal vinculado ao aparato repressivo do Reich muitas vezes se diluía. Mulheres com uniforme, insígnias ou simplesmente conhecidas como antigas guardas podiam ser alvo de represálias imediatas por parte de soldados soviéticos ou de grupos de civis poloneses e soviéticos que acompanhavam as tropas. O inverno de 1944 a 1945 marcou o ponto sem retorno. As ofensivas soviéticas no Vistula Oder e na Prússia Oriental abriram enormes brechas na frente. Em janeiro de 1945, as tropas do Exército Vermelho libertaram os restos de Auschwitz, enquanto a maioria do pessoal das SS havia sido evacuada para o oeste ou havia fugido precipitadamente. Algo semelhante ocorreu em outros campos do leste. Parte do pessoal foi capturado imediatamente por unidades soviéticas e de segurança, e outra parte conseguiu alcançar zonas sob controle alemão, onde se misturou à massa de refugiados. À medida que os soviéticos avançavam, o contato entre tropas de combate e população civil alemã se intensificava de forma violenta. Na Prússia Oriental, na Silésia e na Pomerânia, ocorreram saques, execuções sumárias e agressões sexuais contra mulheres da população alemã, fruto de um clima de vingança alimentado por anos de propaganda e pelo descobrimento dos crimes nazistas em território soviético. Nesse contexto caótico, a distinção entre civis e pessoal vinculado ao aparato repressivo do Reich muitas vezes se diluía. Mulheres com uniforme, insígnias ou simplesmente conhecidas como antigas guardas podiam ser alvo de represálias imediatas por parte de soldados soviéticos ou de grupos de civis poloneses e soviéticos que acompanhavam as tropas.
O avanço soviético em direção ao coração do Reich teve um impacto direto no destino daquelas que haviam feito parte do aparato dos campos. À medida que as unidades do Exército Vermelho cruzavam a fronteira do antigo território alemão e os restos do governo geral na Polônia, a guerra deixou de ser uma frente distante para se tornar uma experiência imediata de ocupação, represália e acerto de contas. As notícias das atrocidades cometidas pelas forças alemãs em território soviético haviam circulado durante anos entre os soldados, alimentando um clima de ódio e desejo de vingança que as autoridades soviéticas nem sempre puderam ou quiseram conter. Os primeiros contatos entre tropas soviéticas e antigas Aufseherinnen ocorreram de forma caótica. Algumas ainda vestiam partes do uniforme, confiantes de que poderiam se apresentar como pessoal secundário ou administrativo, enquanto outras haviam tentado se misturar à população civil, escondendo insígnias e documentos. Prisioneiros libertados, trabalhadores forçados e vizinhos poloneses apontavam certas mulheres como guardiãs do campo próximo, o que era suficiente para que fossem separadas do restante e submetidas a interrogatórios improvisados. Em aldeias e pequenas cidades, ocorreram episódios em que as suspeitas eram espancadas na rua ou exibidas diante da população local antes de serem entregues a unidades do NKVD. Em instalações como Majdanek, Stutthof ou os subcampos industriais dependentes de Auschwitz, os libertados incluíam prisioneiros de guerra soviéticos, deportados políticos e civis sequestrados nas zonas ocupadas. Seus relatos, contados no próprio campo, identificavam rostos e nomes de guardiãs que haviam participado de espancamentos, seleções ou marchas punitivas. Essa identificação direta transformava certas mulheres em alvos privilegiados da fúria daqueles que há anos combatiam um inimigo apresentado como a encarnação absoluta do mal. Paralelamente, as estruturas de segurança soviéticas começaram a intervir para canalizar, ao menos parcialmente, essa violência. Equipes do NKVD e da contra-inteligência militar Smersh estabeleceram pontos de triagem em estradas, estações e acampamentos de prisioneiros. Sua missão era dupla: detectar agentes infiltrados e, ao mesmo tempo, identificar criminosos de guerra. Para isso, recorriam a listas elaboradas a partir de documentos apreendidos nos campos, fotografias de arquivo e testemunhos de sobreviventes. As mulheres que apareciam nessas listas, como pessoal de vigilância ou administração de campos, eram separadas dos demais cativos, registradas e transferidas para centros de detenção na retaguarda. O perfil das detidas também influenciava o tipo de tratamento que recebiam. Guardas conhecidas por seu sadismo, lembradas por um grande número de testemunhas, tendiam a ser apontadas com especial intensidade. Nomes como Gerda Steinhoff ou Jenny Wanda Barkman, ligados ao campo de Stutthof, apareciam repetidamente em declarações de prisioneiros e vizinhos. Nesses casos, a pressão social sobre as autoridades polonesas e soviéticas para que impusessem punições exemplares era muito forte. Enquanto isso, outras mulheres de patente inferior, que haviam desempenhado tarefas de vigilância sem um histórico tão visível de crueldade, podiam permanecer por algum tempo em um limbo jurídico, detidas à espera de que se clarificasse seu grau de responsabilidade. Nem todas as antigas guardas caíram nas mãos dos soviéticos nos primeiros meses. Algumas conseguiram fugir para áreas controladas pelos britânicos ou americanos, com a esperança de receber um tratamento mais garantista. Outras se ocultaram na Alemanha rural, assumiram identidades falsas ou se reintegraram à vida civil sob seu nome real, confiando que a imensidão do caos do pós-guerra lhes permitiria passar despercebidas. Mas aquelas que haviam servido em campos situados em território polonês ou báltico e que não haviam conseguido romper o cerco soviético ficaram presas no sistema de filtragem do Exército Vermelho e de seus aliados locais. Nas áreas urbanas, especialmente em cidades como Danzig/Gdansk, Lublin ou Cracóvia, os escritórios de segurança poloneses criados sob supervisão soviética começaram a receber remessas de detidos catalogados como pessoal de campos de concentração. Entre eles havia homens e mulheres. As prisioneiras eram internadas em prisões provisórias, muitas vezes em edifícios que haviam sido usados anteriormente pela Gestapo ou pela polícia alemã, agora reutilizados para abrigar aqueles considerados responsáveis pelo terror nazista.
Ali começaram a ser formados os primeiros arquivos, listas de acusações, coleta de testemunhos de ex-prisioneiros, relatórios de oficiais soviéticos que haviam participado da libertação dos campos. O tom desses relatórios refletia tanto a indignação moral quanto a lógica política do momento. As mulheres da SS eram apresentadas como exemplo extremo da decomposição do regime nazista. Não apenas os homens, mas também as mulheres, haviam abraçado a ideologia de extermínio. Essa imagem reforçava a narrativa soviética de uma luta total contra o fascismo, na qual a severidade das represálias aparecia como consequência inevitável dos crimes descobertos. Nesse contexto, a vingança não era considerada um excesso, mas uma forma de justiça histórica que devia se materializar tanto na punição física quanto na exibição pública dos culpados. A política soviética em relação às criminosas de guerra e os primeiros julgamentos. Com a guerra formalmente terminada, a punição aos responsáveis deixou de ser apenas uma reação emocional na linha de frente para se transformar em uma questão de política de Estado. Desde o final de 1944, mesmo antes da capitulação alemã, a direção soviética já havia começado a construir um marco jurídico próprio para perseguir crimes de guerra. Tratava-se, por um lado, de cumprir os acordos alcançados com britânicos e americanos sobre a necessidade de julgar dirigentes nazistas, e, por outro, de afirmar o direito da União Soviética e dos novos governos da Europa Oriental de aplicar sua própria justiça sobre aqueles que haviam cometido delitos em seu território. No plano internacional, as conferências de Yalta e Potsdam consolidaram a ideia de que os principais dirigentes do Terceiro Reich seriam levados a um tribunal conjunto que acabaria cristalizando nos julgamentos de Nuremberg. Mas essa era apenas a ponta de um edifício muito mais amplo. Abaixo desse nível, cada potência ocupante conservava o direito de julgar os criminosos de guerra capturados em sua zona. Para os soviéticos, isso incluía milhares de oficiais da Wehrmacht, membros das SS, colaboradores locais e pessoal de campos de concentração, entre eles mulheres que haviam atuado como guardas ou administrativas nos sistemas de campos do leste. Internamente, a União Soviética já havia preparado instrumentos legais específicos. Durante a guerra, haviam sido promulgados decretos que permitiam a criação de comissões extraordinárias para investigar atrocidades fascistas e havia sido autorizado aos tribunais militares julgar não apenas soldados inimigos capturados em combate, mas também civis alemães e colaboradores acusados de crimes contra a população soviética e outros povos ocupados. Após 1945, esse marco foi ampliado para abarcar os crimes cometidos na Polônia, nos países bálticos, na Tchecoslováquia e em outros territórios que agora caíam sob a órbita de Moscou. O papel do NKVD e depois do Ministério de Segurança do Estado foi central nesse processo. As mesmas estruturas encarregadas da repressão interna na URSS, foram as que organizaram a busca sistemática de suspeitos de crimes de guerra. A partir dos dados recolhidos nos campos liberados, foram elaboradas fichas individuais. Cada nome de guarda, administrativo ou médico passou a fazer parte de um arquivo no qual se cruzavam testemunhos de sobreviventes, relatórios de unidades do Exército Vermelho e, em alguns casos, documentos capturados das próprias SS. No caso das mulheres, esse procedimento não diferia essencialmente do aplicado aos homens. Uma antiga Aufseherin detida era interrogada sobre sua trajetória, data de ingresso no serviço, campos em que havia sido destinada, posto, superiores imediatos, tarefas concretas. Os interrogadores buscavam inconsistências, minimizações de responsabilidade ou tentativas de se apresentar como simples funcionárias subordinadas. Em seguida, essa versão era confrontada com as declarações de prisioneiros libertados e de outros membros do pessoal do campo. Quando se acumulavam elementos suficientes, o processo era remetido à promotoria militar ou às autoridades judiciais do país em cujo território os crimes haviam sido cometidos. Paralelamente, impulsionou-se a criação de tribunais nacionais na Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e outros estados reconstruídos sob tutela soviética. Na Polônia, por exemplo, foi instaurada uma legislação especial para julgar criminosos de guerra e traidores da nação, que permitia a pena de morte e julgamentos rápidos, nos quais se combinavam provas documentais com testemunhos de sobreviventes.
Esses tribunais, embora formalmente poloneses, atuavam em estreita coordenação com assessores soviéticos, que forneciam documentos, definiam critérios de responsabilidade e, em algumas ocasiões, influenciavam a seleção de casos que deveriam ter maior repercussão pública. Essa coordenação tornou-se especialmente visível nos processos relacionados aos campos de concentração. O sistema de campos havia sido, em grande medida, um instrumento de ocupação alemã em território polonês. Portanto, era lógico que muitos julgamentos fossem realizados ali. Do ponto de vista soviético, entretanto, esses processos também serviam para enviar mensagens políticas. Mostravam ao mundo os horrores do nazismo, reforçavam a legitimidade dos novos governos comunistas como continuadores da resistência e ajudavam a justificar a presença de tropas soviéticas como garantidoras da segurança contra qualquer ressurgimento do fascismo. Nesse esquema, as antigas guardas das SS não eram um grupo separado por gênero, mas um segmento específico dos criminosos de guerra vinculados aos campos. No entanto, sua condição de mulheres produziu um efeito particular na esfera pública. Promotores e jornalistas que cobriam os julgamentos enfatizavam repetidamente o contraste entre a imagem tradicional da mulher e a realidade de acusadas que haviam participado de torturas, seleções para a morte ou espancamentos de prisioneiros indefesos. Essa ruptura com as expectativas de gênero foi explorada como prova adicional da desumanização promovida pelo nazismo. A política soviética combinou, assim, vários níveis de vingança e justiça. Na base, continuavam existindo atos de violência imediata, represálias locais e abusos cometidos por soldados ou milícias populares, sobretudo nos primeiros meses da ocupação. Por cima, instaurou-se uma rede de tribunais militares e civis, comissões de investigação e promotorias especiais que canalizavam o ódio acumulado em sentenças formais. A pena de morte por enforcamento, as longas condenações a trabalhos forçados e a perda de direitos civis tornaram-se as principais ferramentas para punir aqueles que haviam servido no aparelho de campos, incluindo as guardas. Uma característica distintiva dessa política foi o uso dos julgamentos como atos públicos exemplares. As autoridades soviéticas e dos países aliados organizavam processos abertos ao público, com presença de delegações de trabalhadores, estudantes e organizações de massa. A leitura das acusações, a exibição de fotografias das atrocidades e, sobretudo, os testemunhos das vítimas davam aos julgamentos um caráter pedagógico e ritual. Esperava-se que o povo presenciasse não apenas a queda dos carrascos, mas também a restauração simbólica da ordem moral rompida pela ocupação alemã. No final de 1945, a transição da fúria espontânea para o tribunal já estava bem avançada. Surgiram os primeiros grandes casos relacionados aos campos, e as antigas guardas capturadas na zona soviética encontravam-se distribuídas entre prisões polonesas, tchecoslovacas e soviéticas, à espera de que seus processos fossem concluídos. O passo seguinte seria inevitável: transformar esses processos em julgamentos concretos, com nomes, datas e sentenças, onde a vingança assumisse a forma de uma forca erguida em uma praça ou de uma condenação a décadas de trabalhos forçados no sistema penitenciário do Bloco do Leste. Esse processo começou, simbolicamente, mesmo antes do fim da guerra. O primeiro grande precedente foi o julgamento de Majdanek em Lublin, realizado entre 27 de novembro e 2 de dezembro de 1944 diante de um tribunal penal especial soviético-polaco. Ali foram levados ao banco dos réus 6 membros do quadro do campo que não haviam conseguido fugir. Oficiais das SS e capos diretamente implicados no funcionamento cotidiano do local. O tribunal os declarou culpados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e salvo um que se suicidou durante o processo, todos foram condenados à morte e enforcados em 3 de dezembro de 1944, em uma execução pública que buscava tanto punir quanto mostrar ao mundo o que a ocupação alemã havia significado na Polônia. Esse primeiro processo não incluiu mulheres, mas marcou um padrão. Os crimes dos campos não seriam tratados como excessos de guerra, mas como delitos específicos que poderiam levar à forca. Entre 1946 e 1948, no que se conhece como o segundo ciclo de julgamentos de Majdanek, tribunais poloneses julgaram quase uma centena de antigos membros do quadro do campo, desta vez incluindo pessoal feminino.
A figura central foi Elsa Erik, Oberaufseherin responsável pela seção de mulheres e crianças, vinculada diretamente às seleções para a câmara de gás e a punições letais. Os juízes a condenaram à morte por enforcamento. A sentença foi executada em outubro de 1948. Outros acusados, principalmente homens, receberam penas que variavam de 2 a 12 anos de prisão. A importância desses julgamentos residia em vários aspectos. Em primeiro lugar, mostravam que a categoria de guarda não era vista como um papel subordinado sem responsabilidade própria, mas como uma função que podia implicar autoria direta em homicídios e torturas. Em segundo lugar, consolidavam o modelo de tribunal nacional, em território onde os crimes haviam sido cometidos, com ampla presença de testemunhas sobreviventes. A mensagem era clara. Os delitos cometidos em Majdanek não seriam julgados apenas em Nuremberg de forma abstrata, mas exatamente onde as vítimas haviam sofrido. Alguns anos depois, esse esquema seria aplicado com maior amplitude no caso de Auschwitz. O chamado primeiro julgamento de Auschwitz foi realizado em Cracóvia entre 24 de novembro e 22 de dezembro de 1947, diante do Tribunal Nacional Supremo polonês. No banco dos réus, sentaram-se 40 antigos membros do pessoal do complexo, entre eles o ex-comandante Arthur Liebe Henschel, o médico Johann Kremer, e várias mulheres que haviam atuado como guardas ou supervisoras no campo. Maria Mandel, chefe das seções femininas, Therese Brandl, Louise Danz, Hildegard Lechert e Alice Orlovsky. O tribunal examinou seu papel nas seleções para a morte, nas punições físicas, nas marchas forçadas e na manutenção geral do regime de terror. Ao término do processo, os juízes ditaram 23 penas de morte e 17 penas de prisão, variando de 3 anos à prisão perpétua. As execuções ocorreram em 24 de janeiro de 1948 na prisão de Montelupich, em Cracóvia, onde as condenadas foram enforcadas junto a outros membros do pessoal de Auschwitz. Para além da dureza das sentenças, o julgamento de Cracóvia destacou, diante da opinião pública polonesa e do Bloco do Leste, o papel das mulheres no sistema de extermínio. A presença de figuras como Mandel ou Brandl, situadas no topo da hierarquia feminina de Auschwitz, reforçava a imagem de carrascas que não se limitavam a obedecer ordens, mas que organizavam turnos, coordenavam contagens, participavam de seleções e aplicavam punições. Os testemunhos de sobreviventes descreveram de forma precisa espancamentos, humilhações e decisões de vida ou morte tomadas por essas mulheres, desmontando qualquer tentativa de apresentá-las como simples auxiliares sem autonomia. Paralelamente, desenvolveram-se processos vinculados a Ravensbrück, o principal campo de concentração feminino do Reich. Aqui, o protagonismo judicial recaiu inicialmente sobre os britânicos, que realizaram em Hamburgo uma série de 7 julgamentos militares contra o pessoal do campo e alguns prisioneiros capos. Entre 1946 e 1948, esses tribunais julgaram dezenas de acusados. 10 membros da estrutura de Ravensbrück foram declarados culpados em um dos processos-chave e 9 deles receberam a pena de morte, executada por enforcamento. Outras guardas e funcionárias receberam penas de prisão. Ao mesmo tempo, na zona de ocupação soviética e na recém-criada República Democrática Alemã, tribunais militares e civis realizaram seus próprios julgamentos contra o pessoal de Ravensbrück. Muitos processos foram menos visíveis internacionalmente do que os de Hamburgo, mas baseavam-se nos mesmos materiais, registros do campo, declarações de sobreviventes e documentação capturada. O resultado foram penas de prisão de diferentes durações para guardas e administrativos que haviam escapado à justiça britânica, em um esforço para abranger o maior número possível de responsáveis. A combinação de Majdanek, Auschwitz e Ravensbrück oferece uma imagem clara da lógica desses primeiros julgamentos na órbita soviética ou sob sua influência. Tratava-se de processos nacionais, realizados na Polônia e na zona oriental da Alemanha, mas inseridos em uma estratégia mais ampla. Por um lado, buscavam sancionar legalmente aqueles que haviam operado os campos de extermínio e concentração. Por outro, estavam concebidos como atos públicos de pedagogia política, nos quais a exibição de provas e testemunhos servia para fundamentar a narrativa de libertação e vingança justa contra o nazismo.
a besta de Auschwitz, Mandel e outras carrascas. O campo ao qual apontavam as autoridades polonesas e soviéticas era Stutthof, situado a cerca de 36 quilômetros a leste de Gdansk, na costa báltica. Fundado em 1939, no início da guerra, tornou-se com o tempo um complexo de concentração e trabalho escravo pelo qual passaram dezenas de milhares de prisioneiros poloneses, judeus e de outras nacionalidades. Stutthof dependia administrativamente da estrutura de campos de concentração das SS e, a partir de 1942, foi integrado no sistema de exploração econômica do Reich, fornecendo mão de obra para fábricas e obras de infraestrutura na região. Entre seu pessoal, havia um grupo de guardiãs, algumas muito jovens, que desempenharam um papel direto na vigilância e punição dos prisioneiros. Após a evacuação do campo, diante do avanço soviético e das marchas da morte no inverno de 1945, parte do contingente das SS conseguiu fugir para o oeste. No entanto, outros membros do pessoal, entre eles várias mulheres, foram capturados na região por tropas soviéticas e unidades policiais polonesas. Ao longo de 1945, essas detidas foram transferidas para prisões em Gdansk, onde começaram a ser reunidos depoimentos de sobreviventes e documentação do campo. A combinação de pressão popular, memória recente dos crimes e a presença de assessores soviéticos levou as autoridades polonesas a organizar um grande julgamento público que servisse como exemplo. O processo contra o pessoal de Stutthof foi realizado em Gdansk entre abril e maio de 1946. No banco dos réus sentaram-se 13 acusados, 6 homens e 7 mulheres. Entre as guardiãs, 5 nomes ficaram especialmente associados a este julgamento e ao seu desfecho: Gerda Steinhoff, Jenny Wanda Barkman, Elisabeth Becker, Wanda Klaff e Ewa Paradis. Todas haviam servido como Aufseherinnen em Stutthof ou em seus subcampos, e as acusações combinavam crimes de homicídio, maus tratos sistemáticos, participação em seleções para a morte e tratamento desumano aos prisioneiros. Gerda Steinhoff, nascida em 1922, havia trabalhado como empregada doméstica e em uma fazenda antes de se incorporar às SS. Em 1944, foi designada como guardiã em Stutthof, onde ascendeu rapidamente até ocupar um posto de supervisão em subcampos dedicados ao trabalho forçado. Os depoimentos de prisioneiros a descreveram como especialmente brutal: golpes com cacetetes, pontapés em detentos enfraquecidos, participação em execuções e em castigos coletivos. Tinha apenas 23 ou 24 anos quando se sentou diante do tribunal, o que acentuou o contraste entre sua juventude e a gravidade das acusações. Jenny Wanda Barkman, nascida em 1922 ou 1923, havia chegado a Stutthof também em 1944, após trabalhar como esteticista. Rapidamente ganhou fama entre as prisioneiras por seu comportamento violento e sua atitude altiva. Várias testemunhas relataram como ela invadia os alojamentos, punia mulheres por infrações menores e participava de seleções que enviavam idosos, enfermos e crianças para a morte. Sua aparência cuidadosa e sua juventude chamaram a atenção tanto das testemunhas quanto da imprensa, que a apelidou de forma sensacionalista, reforçando a imagem da carrasca jovem. Elisabeth Becker, um pouco mais velha que Steinhoff e Barkman, havia ingressado como guardiã em 1944, proveniente de um ambiente rural. No julgamento, foi acusada de ter participado no controle de transportes de prisioneiros, nas marchas forçadas e em castigos físicos. Embora alguns depoimentos a apresentassem como menos sádica que outras guardiãs, o tribunal considerou comprovado que havia contribuído ativamente para a manutenção de um regime de terror e que exercera violência direta contra prisioneiros indefesos. Wanda Klaff e Ewa Paradis completavam o grupo de guardiãs que mais tarde receberiam a pena de morte. Klaff havia servido como Aufseherin em Stutthof após um breve período em trabalhos de fábrica, e as testemunhas lembravam-na por sua disposição em agredir prisioneiros por qualquer descumprimento de regras. Paradis, por sua vez, havia sido designada para tarefas de vigilância no campo principal e em subcampos, sendo acusada de participar de castigos, marchas de evacuação e seleções.
Em todos os casos, o tribunal enfatizou que não se tratava apenas de obediência a ordens, mas de um exercício voluntário de crueldade. O desenvolvimento do julgamento refletiu a lógica da justiça do pós-guerra na esfera soviética. Os juízes poloneses, apoiados por promotores que haviam estudado os arquivos dos campos, interrogaram os acusados sobre sua trajetória, confrontaram-nos com documentos do campo e os colocaram frente a frente com sobreviventes que relatavam golpes, insultos, castigos e execuções. As antigas guardiãs tentaram minimizar seu papel, insistiram que haviam sido simples subordinadas e atribuíram a responsabilidade aos superiores masculinos. O tribunal rejeitou esses argumentos quando colidiam com múltiplos e coerentes depoimentos. O público desempenhou um papel ativo neste processo. A sala estava cheia de cidadãos de Gdansk e de delegações de organizações operárias, veteranos e sobreviventes. A imprensa local e nacional cobriu diariamente as sessões, destacando o caráter exemplar do julgamento. Nos artigos, enfatizava-se a combinação de juventude feminina e brutalidade, apresentada como prova do grau de desumanização alcançado pelo nazismo. Ao fundo, a presença soviética era evidente. Assessores jurídicos, tradutores e observadores vinculavam o julgamento à narrativa geral da vitória sobre o fascismo. Em 31 de maio de 1946, o tribunal pronunciou as sentenças. 11 dos 13 acusados foram condenados à morte, entre eles as 5 guardiãs principais: Steinhoff, Barkmann, Becker, Klaff e Paradis. 2 acusados receberam penas de prisão. Na argumentação, os juízes insistiram na responsabilidade direta das guardiãs em atos de violência letal e em seu papel ativo na implementação da política de extermínio. A estrutura hierárquica das SS, enfatizaram, não anulava a responsabilidade individual de quem havia decidido agredir, abusar ou enviar prisioneiros à morte. A execução das condenações foi planejada como um ato público. Em 4 de julho de 1946, na colina de Biskupia Gorka, nos arredores de Gdansk, ergueram-se forcas destinadas aos condenados. Milhares de pessoas compareceram ao local, entre elas sobreviventes, habitantes da cidade e representantes de organizações políticas e sociais. A presença da multidão não foi casual. Fazia parte da intenção de transformar o castigo em uma mensagem visível sobre o fim do poder nazista e a restauração da ordem pelo novo Estado, apoiado pela União Soviética. As 5 guardiãs foram conduzidas ao cadafalso junto com os outros condenados. As crônicas da época, embora marcadas pela retórica da vitória, coincidiram em apontar que algumas delas se mostraram descompostas, chorosas ou incapazes de sustentar o olhar diante dos gritos do público, enquanto outras mantiveram um silêncio tenso. Não houve discursos extensos nem última palavra política. A ênfase esteve na execução rápida da sentença e na presença da multidão como testemunha da queda de quem havia exercido violência no campo. Enquanto o caso de Stutov monopolizava a atenção em Gdansk, as autoridades polonesas preparavam outro processo ainda mais carregado de simbolismo: o julgamento contra parte do pessoal de Auschwitz. Ao contrário de Stutov, cujo nome era pouco conhecido fora da Polônia, Auschwitz havia se tornado sinônimo do extermínio industrializado. Para a justiça polonesa, apoiada pela União Soviética, era crucial mostrar que aqueles que administraram aquele complexo responderiam perante um tribunal situado no mesmo país onde os crimes foram cometidos. Entre as acusadas que em breve se destacariam, encontrava-se Maria Mandel. Nascida em 1912, no que então era o Império Austro-Húngaro, incorporou-se ao sistema de campos no início dos anos 40. Após passar por Ravensbrück, foi designada para Auschwitz-Birkenau, onde chegou a ocupar o cargo de chefe da seção feminina. Desde essa posição, coordenava dezenas de guardas, organizava as contagens, supervisionava os castigos e, o mais decisivo, participava das seleções que determinavam quem seria enviado a trabalhos forçados e quem seria conduzido imediatamente às câmaras de gás. Sobreviventes de diferentes países lembraram-na como uma figura central do terror diário no campo. No final da guerra, Mandel tentou se ocultar em território austríaco, mas foi detida pelas forças americanas. Após um período de internamento e a pedido das autoridades polonesas, foi extraditada para a Polônia em 1946 para ser julgada lá. Sua entrega fazia parte de um padrão mais amplo.
Muitos membros do pessoal de Auschwitz, capturados pelos aliados ocidentais, foram remetidos aos tribunais poloneses, considerados os mais diretamente competentes pela localização do campo. O destino de Mandel, portanto, estava ligado não tanto à justiça de Nuremberg, quanto à lógica de punição exemplar que havia guiado os processos de Majdanek e Stutthof. Outra figura-chave do julgamento de Cracóvia foi Therese Brandl. Nascida em 1902, ingressou no serviço como guardiã em Ravensbrück e depois foi transferida para Auschwitz, onde atuou como Aufseherin e chefe de bloco. Os depoimentos a situavam em seleções de prisioneiras, espancamentos e castigos que podiam ser letais. Sua trajetória era semelhante à de outras guardiãs: origem modesta, entrada no sistema de campos através de Ravensbrück, transferência para Auschwitz em plena expansão do extermínio, fuga no final da guerra e captura posterior pelas forças aliadas, seguida de extradição para a Polônia. Junto a Mandel e Brandl, o tribunal chamou a responder Louise Dans, nascida em 1917. Diferentemente das anteriores, Dans havia percorrido vários campos e subcampos. Passou por Plaszow e depois por Auschwitz, onde desempenhou funções de vigilância em diferentes setores. As acusações se concentravam em sua participação em maus tratos sistemáticos, castigos físicos e marchas forçadas. Parte dos depoimentos a descrevia como uma guardiã severa e violenta. Outras declarações suavizavam essa imagem, sem negar sua implicação no funcionamento geral do sistema de exploração e punição. O julgamento de Auschwitz, realizado em Cracóvia entre o final de novembro e dezembro de 1947, reuniu 40 acusados. Os juízes examinaram detalhadamente a estrutura hierárquica do campo, o papel de cada um dos acusados e a conexão entre suas decisões cotidianas e o resultado final. Centenas de milhares de pessoas assassinadas. No caso das mulheres, a ênfase esteve em demonstrar que não eram simples funcionárias subordinadas a homens mais poderosos, mas engrenagens conscientes de uma máquina de extermínio. Os promotores apresentaram ordens assinadas, listas de prisioneiras, relatórios de serviço e, sobretudo, uma longa cadeia de depoimentos de sobreviventes que descreviam as acusadas como protagonistas diretas de espancamentos, seleções e humilhações. Mandel aparecia regularmente como figura central nesses relatos. Prisioneiras que haviam trabalhado em escritórios internos do campo mencionavam-na presidindo seleções, acompanhando médicos das SS nas rampas onde chegavam os transportes ou intervindo pessoalmente em castigos. Foi acusada de ter influência direta sobre a vida ou a morte de milhares de mulheres e crianças. A defesa tentou apresentar sua atuação como cumprimento de ordens dentro de uma máquina burocrática, mas o acúmulo de provas e sua posição no topo da hierarquia feminina fizeram com que os juízes a considerassem principal responsável. No caso de Brandl, as declarações se concentraram em seu comportamento como chefe de bloco. Contagens intermináveis sob o frio, golpes em prisioneiras doentes, castigos a quem não podia se manter em pé, participação em seleções para o trabalho ou para a morte. Embora seu posto fosse inferior ao de Mandel, o tribunal enfatizou que havia exercido autoridade direta sobre centenas de mulheres em situações extremas. Dans, por sua vez, enfrentou acusações por episódios de violência em diferentes campos e por seu papel nas evacuações de prisioneiros durante as últimas fases da guerra, quando as marchas forçadas se tornaram um cenário de morte em massa. As sentenças refletiram essa gradação de responsabilidades. Maria Mandel e Therese Brandl foram condenadas à morte por enforcamento. O tribunal as considerou culpadas de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, com participação consciente e ativa no sistema de extermínio. Sua execução ocorreu em 24 de janeiro de 1948 na prisão de Montelupich, em Cracóvia, junto a outros condenados do mesmo processo. Louise Dans, por outro lado, recebeu inicialmente prisão perpétua, que depois foi comutada para uma pena de anos de prisão. Saiu em liberdade na década de 1950, no contexto das anistias que acompanharam as mudanças políticas na Polônia. A sorte de outras acusadas ilustra os matizes dessa justiça do pós-guerra. Hildegard Leckert, por exemplo, havia servido como guardiã tanto em Majdanek quanto em Auschwitz e havia adquirido fama entre as prisioneiras por sua brutalidade.
Na Polônia, foi condenada a uma longa pena de prisão. No entanto, após ser libertada nos anos 50, retornou à Alemanha Ocidental, onde anos mais tarde seria novamente julgada em processos tardios por crimes cometidos nos campos. Seu caso mostra como a vingança judicial do ambiente soviético nem sempre encerrou definitivamente a história de certas guardiãs, cujo passado voltou à superfície quando mudaram as sensibilidades e reabriram-se investigações na República Federal. Alice Orlovsky, outra antiga guardiã de Auschwitz, e depois das marchas de evacuação para o oeste, também foi extraditada para a Polônia, onde recebeu uma pena de prisão. Depoimentos de sobreviventes a descreviam agredindo e maltratando prisioneiras durante as marchas de 1945. Após vários anos encarcerada, foi posta em liberdade e viveu durante décadas na Alemanha, até que novos processos judiciais nos anos 70 voltaram a interrogar seu passado. Esse tipo de trajetória, com uma primeira condenação na esfera soviética e uma revisão posterior em tribunais ocidentais, revela os limites temporais da vingança do pós-guerra e a persistência da memória dos campos. Em conjunto, os julgamentos de Cracóvia e outros processos poloneses vinculados a Auschwitz deixaram claro que, para a justiça do pós-guerra no Bloco do Leste, as guardiãs não eram uma nota marginal. Seus casos eram apresentados como exemplo do quanto o nazismo havia transtornado os papéis tradicionais e transformado mulheres em executoras de um sistema de extermínio. Ao mesmo tempo, as diferenças nas sentenças levantavam questões sobre os critérios exatos que separavam aquelas consideradas monstros, sem possibilidade de redenção daquelas cuja responsabilidade era julgada, com o tempo, como compatível com um retorno à vida civil. As que escaparam da forca e a utilização propagandística soviética. As diferenças nas sentenças não apenas separaram aquelas que subiram à forca daquelas que foram condenadas à prisão, também marcaram o tipo de vingança que o bloco soviético considerou suficiente para cada caso. Nos anos imediatamente posteriores aos grandes julgamentos de Majdanek, Stutthof e Auschwitz, um número significativo de antigas guardas passou das salas de tribunal para prisões polonesas e alemãs sob controle soviético ou para campos de trabalho onde a pena era cumprida em condições duras, mas longe da visibilidade das execuções públicas. Na Polônia, as penas de prisão impostas a algumas dessas mulheres se inseriam em um sistema penitenciário que combinava prisões tradicionais e campos de trabalho. As condenações podiam variar entre alguns anos e prisão perpétua, mas a prática de anistias e reduções de pena, ligada a mudanças políticas internas e campanhas de normalização, significou que muitas não cumprissem integralmente os anos fixados na sentença. Louise Dans, por exemplo, condenada inicialmente à prisão perpétua, foi libertada durante a década de 1950 em um contexto de relaxamento relativo após a morte de Stalin e as transformações do regime polonês. Algo semelhante ocorreu com outras antigas guardas de Auschwitz e Majdanek, como Alice Orlovsky. Após sua condenação na Polônia, passou anos encarcerada, mas finalmente recuperou a liberdade e pôde se estabelecer na Alemanha do pós-guerra. Seu caso, como o de Hildegard Leckert, mostra que a resposta dos tribunais da órbita soviética não foi homogênea. Enquanto algumas figuras simbólicas eram levadas à forca, outras eram consideradas passíveis de reeducação, através do encarceramento prolongado e do trabalho forçado. Na zona de ocupação soviética na Alemanha e mais tarde na República Democrática Alemã, a situação foi ainda mais complexa. Ali, muitos processos contra pessoal de campos se desenvolveram sem o eco internacional dos julgamentos poloneses. As antigas guardas que haviam ficado sob controle das autoridades alemãs orientais foram submetidas a tribunais que aplicavam com nuances a mesma lógica: identificar o grau de participação nos crimes e atribuir uma pena de acordo com a posição ocupada e os fatos comprovados. Em alguns casos, as acusadas foram condenadas a vários anos de prisão e libertadas nos anos 50 ou início dos anos 60, no âmbito de políticas que buscavam estabilizar a sociedade socialista e não manter aberto indefinidamente o capítulo da purga de antigos nazistas. Nem todas as trajetórias, no entanto, terminaram em uma prisão do Bloco do Leste.
A distribuição geográfica dos campos e o acaso da captura explicam por que guardas como Irma Grese, Elizabeth Wolkenrath ou Juana Bormann foram julgadas por tribunais britânicos e executadas na prisão de Hamelin em 1945. Embora esses casos não fizessem parte da justiça soviética, influenciaram a percepção geral das mulheres da SS. A imagem da jovem guarda que enfrentava a forca tornou-se um símbolo que transcendeu fronteiras e que também foi utilizada na imprensa e na propaganda dos países do leste para ilustrar a punição às carrascas nazistas. Em contraste, as mulheres que ficaram nas mãos ocidentais e não receberam a pena de morte viveram vidas longas e relativamente discretas, frequentemente interrompidas décadas depois por processos tardios. Isso criou um desequilíbrio evidente. Enquanto na Polônia e na RD se destacava o rigor das punições, na República Federal da Alemanha percebia-se, ao menos nos primeiros anos, uma maior tendência à reintegração, à prescrição ou a penas leves. Algumas antigas guardas que haviam cumprido condenações no leste mudaram-se para a Alemanha Ocidental e reapareceram nos processos judiciais apenas quando novas gerações de promotores começaram a reabrir casos nos anos 60 e 70. Outro grupo foi formado pelas mulheres que, sem terem sido julgadas nos grandes processos, foram internadas pelos soviéticos em campos de triagem e trabalho na própria União Soviética. Entre os milhões de prisioneiros de guerra e civis alemães transferidos para o leste após 1945, havia também pessoal de campos, tanto masculino quanto feminino. Nem sempre se distinguia claramente entre criminosos de guerra e simples deportados. A suspeita de ter servido na SS era suficiente para justificar internamentos longos, às vezes sem um julgamento formal detalhado. Para algumas antigas guardas, a vingança soviética se materializou mais em anos de trabalho forçado e doença no interior da URSS do que em um processo público de alto perfil. Nesses contextos menos visíveis, o gênero voltou a desempenhar um papel ambíguo. Por um lado, ser mulher podia significar condições de internamento um pouco diferentes, com barracões separados e tarefas atribuídas de acordo com uma divisão tradicional do trabalho. Por outro lado, as autoridades não mostraram indulgência especial com aquelas identificadas como responsáveis diretas por maus tratos nos campos. As decisões eram tomadas mais em função do papel desempenhado e da quantidade de provas do que por uma consideração geral em relação à fraqueza feminina. Ainda assim, as estatísticas sugerem que proporcionalmente mais mulheres do que homens evitaram a pena de morte e receberam em seu lugar sanções de prisão ou internamento. Os casos de Johanna Langefeld e de outras figuras com perfis menos nítidos acrescentam nuances adicionais. Langefeld, que havia sido supervisora em Ravensbrück e Auschwitz, foi detida e presa, mas conseguiu escapar de uma prisão polonesa em 1946 com a ajuda de contatos locais que, paradoxalmente, haviam como uma guarda menos brutal do que outras. Escondeu-se por anos na Alemanha, vivendo sob identidades discretas até sua morte. Sua história mostra que a memória dos prisioneiros não era uniforme. Mesmo em meio a um sistema de terror, alguns antigos internos distinguiam graduações no comportamento das guardas, o que influenciou apoios pontuais ou silêncios que facilitaram fugas e ocultamentos. A partir da segunda metade da década de 1950, o contexto político do Bloco do Leste mudou de forma significativa. A desestalinização, as crises internas na Polônia e na Hungria e a necessidade de estabilizar as novas sociedades socialistas reduziram o impulso inicial de perseguição massiva. Sem desaparecer, os julgamentos de criminosos de guerra tornaram-se menos numerosos e menos espetaculares. As antigas guardas que ainda cumpriam condenação beneficiaram-se de anistias gerais, reduções de pena ou revisões de casos. Algumas retornaram a uma vida civil discreta, com trabalhos modestos, poucas relações sociais e um passado que raramente era mencionado em público. Para as sobreviventes dos campos, essa evolução resultou frequentemente frustrante. Muitas haviam testemunhado nos julgamentos dos anos 40, com a expectativa de que a justiça seria implacável e definitiva. Ver que algumas das antigas guardas saíam da prisão e podiam envelhecer em liberdade alimentou um sentimento de que a vingança inicial se havia moderado com o tempo.
No entanto, da perspectiva dos novos estados socialistas, manter abertas indefinidamente as feridas do passado podia ser percebido como um obstáculo para a construção de uma identidade nacional e de classe baseada no presente. Desde muito cedo, os estados do Bloco Oriental entenderam que os julgamentos e as execuções não eram apenas operações judiciais, mas também recursos para construir uma narrativa sobre a guerra, a vitória e a nova legitimidade política. As mulheres da SS, e em particular as guardas dos campos, tornaram-se peças úteis dessa narrativa. Na imprensa oficial da Polônia e da União Soviética, os grandes julgamentos de campos foram cobertos com manchetes que destacavam a justiça da punição e a monstruosidade dos acusados. Jornais de partido e órgãos estatais enfatizavam repetidamente o contraste entre as vítimas e as figuras das guardas, descritas com adjetivos que insistiam em sua crueldade, frieza e na degeneração moral que representavam. A dimensão de vingança histórica era sugerida mais do que nomeada, por meio de fórmulas que falavam em ajuste de contas com o fascismo e justiça para as vítimas. Nesse discurso, o fato de as acusadas serem mulheres cumpria uma função simbólica clara. A propaganda insistia que o nazismo havia invertido todos os valores. Não apenas transformara os homens em carrascos, mas arrastara também as mulheres para a violência direta, despojando-as de qualquer vínculo com a imagem tradicional de mãe, cuidadora ou trabalhadora. As guardas de campos eram apresentadas como a negação absoluta da feminilidade correta que a nova ordem socialista dizia querer restaurar. Em vez de proteger a vida, destruíram-na. Em vez de cuidar dos fracos, humilharam e agrediram-nos. O cinema foi uma ferramenta central nessa construção. Filmes poloneses e soviéticos do final dos anos 40 e 50, ambientados em campos de concentração, incluíam personagens de guardas femininas que condensavam, em uma figura de ficção, os traços atribuídos a muitas acusadas reais. Um exemplo inicial é a adaptação cinematográfica da experiência de Auschwitz, dirigida por Wanda Jakubowska, onde as figuras das guardas aparecem como encarnações claras do papel feminino no sistema de extermínio. Ordenam, gritam, agridem e participam de seleções, sem nuances psicológicas que possam introduzir ambiguidade sobre sua responsabilidade. Na República Democrática Alemã, a memória de Ravensbrück tornou-se um eixo do discurso antifascista oficial. O campo foi transformado em memorial e local de peregrinação política. Em suas exposições e cerimônias comemorativas, evocava-se tanto o sofrimento das prisioneiras quanto a figura das guardas como antagonistas. As mulheres da SS apareciam como advertência permanente do que significava o fascismo e como contraponto à imagem da nova mulher socialista que o regime pretendia promover, trabalhadora, antifascista, solidária. Os manuais escolares e materiais de educação política reproduziam essa interpretação. Em livros didáticos destinados a estudantes da Polônia, Tchecoslováquia ou da ERD, descrevia-se o sistema de campos e mencionava-se a existência de guardas femininas, às vezes com nomes próprios, outras vezes como categoria genérica de carrascas nazistas. A linguagem enfatizava a ruptura com qualquer expectativa de compaixão. Falava-se de mulheres que batiam em crianças, que conduziam idosos à morte, que se mostravam insensíveis aos apelos das prisioneiras. O objetivo era claro: fixar na memória coletiva um exemplo extremo do que o fascismo havia feito às pessoas e aos valores sociais. Enquanto isso, na imprensa ocidental, o tratamento de casos como o de Irma Grese seguiu uma lógica distinta, embora igualmente carregada de julgamentos morais. Jornais britânicos e americanos destacavam sua juventude, sua aparência física e o contraste entre essa aparência e os crimes dos quais era acusada. O apelido de Besta de Belsen condensava essa mistura de fascínio mórbido e repulsa. Em ocasiões, as descrições rosavam o sensacionalismo, apresentando Grese e outras condenadas como figuras quase cinematográficas, mais do que como produto de uma estrutura repressiva concreta. Os meios e a propaganda do bloco soviético aproveitaram também esses casos julgados por britânicos ou americanos. As fotos de Grese, Elisabeth Volkenrath ou Juana Bormann, a caminho da forca em Hamelin, circulavam como prova de uma verdade que os discursos do leste repetiam. A crueldade não tem gênero, e o fascismo corrompe até aquilo que deveria ser símbolo de vida. A diferença estava no uso político das imagens.
No leste, enquadravam-se na narrativa da libertação soviética. No oeste, inseriam-se em um relato mais amplo sobre a derrota do nazismo e o funcionamento da justiça aliada. O componente de gênero, porém, introduzia uma dupla transgressão na figura das guardas. Da perspectiva oficial, eram culpáveis tanto de crimes políticos quanto de uma violação profunda dos papéis femininos. Essa dupla condenação reforçava a carga de vingança moral. Punia-se a criminosa e, ao mesmo tempo, encenava-se a expulsão de um modelo de mulher considerado antinatural. Essa leitura simplificada, centrada na monstruosidade individual, deixava em segundo plano perguntas mais incômodas sobre as condições sociais, econômicas e ideológicas que haviam levado milhares de mulheres a aceitar um posto nos campos. Além disso, a ênfase propagandística nas mulheres da SS servia para deslocar parcialmente a atenção de outros aspectos sombrios da experiência do pós-guerra, especialmente as violências cometidas por soldados e autoridades do próprio bloco vitorioso. Na medida em que a imagem da guarda nazista funcionava como símbolo do mal absoluto, a dureza das represálias, as execuções públicas ou os internamentos em massa podiam ser apresentadas como resposta proporcional. As denúncias sobre estupros, saques ou deportações forçadas por tropas soviéticas e forças de segurança ficavam relegadas, quando não silenciadas, em um contexto em que a narrativa de justiça histórica dominava o espaço público. Com o passar dos anos e à medida que os julgamentos se tornaram menos frequentes, a figura das mulheres da SS foi se fixando em uma série de representações relativamente estáveis. Nos memoriais de campos como Auschwitz ou Stutthof, as guardas apareciam em painéis informativos, fotografias e listas de pessoal, mas seu papel era resumido em poucas linhas: cargo, anos de serviço, condenação. No discurso público, apenas alguns nomes continuavam a ser evocadas com intensidade. O restante diluía-se na categoria genérica de carrascas, útil para a pedagogia, menos útil para uma compreensão matizada do passado. Ecos até hoje. Justiça tardia, memória e debate sobre a vingança. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Hermine Braunsteiner Ryan. Antiga guarda de Ravensbrück e, sobretudo, de Majdanek, havia emigrado nos anos 50 para os Estados Unidos, onde vivia no bairro nova-iorquino de Queens como dona de casa. Sobre seu passado pesavam acusações de extrema brutalidade. Sobreviventes lembravam-na arrancando crianças dos braços de suas mães e matando-as a golpes, o que lhe valeu o apelido de a Égua de Majdanek. No início dos anos 70, pesquisadores e jornalistas localizaram-na e tornaram sua história conhecida do público americano, o que desencadeou um processo de desnacionalização e extradição. Em 1973, um tribunal federal autorizou sua entrega à Alemanha Ocidental para ser julgada por crimes cometidos em Majdanek. O grande processo de Majdanek em Düsseldorf, que se prolongou de 1975 até 1981, foi um dos julgamentos mais longos da história da RFA. Entre os acusados encontravam-se antigos membros da equipe do campo, incluindo vários homens, e pelo menos uma mulher de alto perfil, Braunsteiner Ryan. O tribunal a condenou à prisão perpétua por sua participação em milhares de assassinatos, mas as penas impostas a outros acusados foram significativamente menores, o que provocou protestos de sobreviventes e críticas na imprensa. Para muitos observadores, aquele julgamento simbolizou tanto a vontade tardia da Alemanha Ocidental de enfrentar seu passado, quanto as limitações legais e políticas desse esforço. Ao mesmo tempo, a reabertura de processos na RF a devolveu à cena judicial nomes que já haviam aparecido nos processos poloneses do pós-guerra. Alice Orlowski, guarda de vários campos na Polônia ocupada e condenada em seu dia à prisão por um tribunal polonês, foi investigada novamente nos anos 70, em razão de novas declarações e da atenção renovada sobre Majdanek e Auschwitz. Hildegard Lechert, conhecida pelos sobreviventes como uma das guardas mais violentas, seguiu trajetória semelhante: condenação inicial na Polônia, retorno à Alemanha Ocidental e novo confronto com a justiça quando mudaram as sensibilidades e abriu-se espaço para julgamentos tardios. Esses processos tardios evidenciaram as diferenças entre a vingança do imediato pós-guerra no leste e a lógica jurídico-política da RFA.
Na Polônia e na esfera soviética, os grandes julgamentos dos anos 40 caracterizaram-se pela rapidez, centralidade da pena de morte e dimensão exemplarizante. Na Alemanha Ocidental, pelo contrário, os tribunais operavam em um marco de Estado de direito consolidado, com amplas garantias processuais, prazos longos e maior dificuldade probatória devido ao tempo transcorrido. O resultado foram penas muito díspares. Enquanto Braunsteiner Ryan recebia prisão perpétua, outros acusados de crimes semelhantes saíam com condenações de poucos anos ou até absolvidos, o que alimentou a percepção de uma justiça tardia e parcial. À medida que avançava o século XX, o foco deslocou-se dos procedimentos penais para a reflexão acadêmica e memorial. Historiadoras e sociólogas começaram a estudar de forma sistemática o papel das mulheres como perpetradoras, questionando tanto a visão propagandística do bloco oriental quanto a tendência ocidental de considerar as mulheres mais como acompanhantes passivas da violência. Trabalhos de pesquisa mostraram que o número de mulheres envolvidas em tarefas de vigilância, administração e seleção dentro do sistema de campos era maior do que se supunha e que sua participação não podia ser reduzida à categoria de anomalia. Em paralelo, a historiografia revisou o próprio conceito de vingança soviética. Sem negar a realidade de represálias caóticas, abusos e julgamentos politizados, os estudos apontaram que uma parte importante dos processos na Polônia e em outros países do leste baseou-se em provas sólidas, múltiplos testemunhos e um raciocínio jurídico reconhecível. O problema não residia apenas na ausência de garantias, mas na mistura de objetivos: punir crimes reais, legitimar novos regimes e fixar uma narrativa de guerra onde o papel de libertador do Exército Vermelho permanecesse inquestionável. No Oeste, por sua vez, a crítica apontava no sentido contrário. A ênfase na legalidade formal e na estabilidade política teria favorecido durante décadas a indulgência e o esquecimento de muitos culpados. Com a queda do bloco socialista e a abertura de arquivos nos anos 90, pesquisadores de diferentes países puderam acessar processos policiais, relatórios de interrogatórios e documentação interna dos tribunais da órbita soviética. Essa nova base documental permitiu reconstruir melhor o destino de muitas mulheres da SS e matizar os relatos existentes. Em alguns casos, confirmou-se a dureza extrema de certas sentenças. Em outros, descobriu-se que acusadas apresentadas como figuras centrais na propaganda tiveram na realidade um papel de nível médio dentro da hierarquia dos campos. A distância entre a justiça tal como foi aplicada e a vingança tal como foi narrada tornou-se mais visível. Enquanto isso, na Europa unificada e em outros países, a passagem do tempo não encerrou totalmente a via penal. Mudanças na interpretação jurídica da participação no sistema de extermínio abriram a porta para novas investigações. Embora a maioria dos antigos membros do pessoal de campos já tivesse falecido, alguns casos voltaram aos tribunais, desta vez com acusados com mais de 90 anos. Em 2022, um tribunal alemão condenou Irmgard Furchner, ex-secretária do comandante de Stutthof, como cúmplice de mais de 10.000 assassinatos. Ela havia começado a trabalhar no campo em 1943, com apenas 18 anos, como datilógrafa e auxiliar administrativa, e passou o resto da vida na Alemanha após a guerra, relativamente afastada da atenção pública. A mudança de doutrina jurídica, que aceitava a mera prestação de serviços em um centro de extermínio como base suficiente para uma condenação, permitiu julgá-la quase 8 décadas após os fatos. Em 2025, sua morte foi apresentada na imprensa internacional como o fechamento simbólico de uma das últimas causas penais vinculadas diretamente a um campo nazista.